Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, no capítulo 6, Aspectos da Vida, no texto Alegria de Viver. A vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Em consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se aformoseia e alcança os páramos da realidade. Em todo lugar há sol e harmonia, convidando a paz e a participação do seu conjunto feliz. Somente a criatura humana, porém, apresenta-se triste, assinalada pelas urzes morais que carrega das atitudes e ações transatas, dos compromissos mal vivenciados, das realizações desastrosas, transferindo de uma para outra etapa o que poderá lograr de uma vez, caso se resolva pela solução das dificuldades de dentro para fora, a contributo de esforço bem direcionado. A alegria, pois, de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente, fruir toda a magia existente no painel universal, retirando as maravilhosas concessões de completude que pairam ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormentos e de amarras com o passado. O destino da criatura é a liberdade, para onde segue com os olhos postos no futuro. Ser livre significa não depender optando pelo que lhe constitui emulação para a vitória, não ter passado nem inquietar-se pelo futuro, vivendo amplamente o presente em transportes de paz e alegria. À medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para prosseguimento da atividade de iluminação. Tal alegria certamente não impede os episódios de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença da enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Esses fenômenos, que fazem parte do curso existencial, não eliminam a alegria, antes lhe dão motivo de presença, porque a cada desafio segue uma vitória, após cada testemunho advém uma conquista. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. A alegria proporciona ao cérebro maior contribuição de enzimas especiais, encarregadas de produzir saúde, facultando o riso, que é um estimulante poderoso para a fabricação de imunoglobulina salivar, SLGA, portadora de fatores imunizantes que propiciam o constante equilíbrio orgânico, evitando a invasão de vários vírus e bactérias perniciosos. Quando se ri, estimula-se preciosos músculos faciais e gerais, eliminando-se toxinas prejudiciais acumuladas que terminam por intoxicar o indivíduo. Rir é uma forma de expressar alegria, sem que a gargalhada estrídula, nervosa, descontrolada tome parte na sua exteriorização. Risoterapia hoje significa um recurso precioso para evitar determinadas contaminações, mas também para auxiliar no restabelecimento de patologias graves, principalmente as infecciosas mutiladoras, as degenerativas da máquina orgânica e vários distúrbios nas áreas emocional e psíquica. Assevera o Evangelho que raramente Jesus sorria. Normalmente era visto chorar e quase nunca sorrir. Ele, que se apresentava como o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia, como esclareceram os espíritos ao eminente codificador Allan Kardec, parece paradoxal que chorasse. Trata-se de uma contradição aparente. Suas lágrimas não eram de sofrimento, mas de compaixão, esse sentimento superior e elevado de coparticipação que direcionava as criaturas que preferiam permanecer na ignorância e aproveitarem suas lições libertadoras, era uma forma de expressar ternura pelos enfermos voluntários que nele teriam a terapêutica eficaz para se livrarem
dos males que o amarguravam e, no entanto, relegavam o plano secundário aturdidos pela busca do quase nada imediato e fugaz. Isso está demonstrado quando fala da sua boa nova de alegria e se apresenta como a porta das ovelhas, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, o pastor, o Messias, informando que somos o sal da terra. As ovelhas, os necessitados, de todos já és dele, necessitados como condutor, psicoterapeuta para as nossas inumeráveis deficiências e enfermidades da alma. O autoconhecimento revela ao ser as suas possibilidades e limitações, abrindo-lhe espaços para a renovação e conquista de novos horizontes de saúde e planificação, sem consciência de culpa, sem estigmas. Por isso, lá vem um nomão aqui, gente. A psiconeuroimunologia vem demonstrar que o estado de saúde pode ser conseguido pelo próprio indivíduo que se resolve renovar e crer em si mesmo, nas suas imensas reservas de energia, no valor de suas conquistas, perfeitamente compatíveis com a lei de causa e efeito. As realizações positivas eliminam ou diminuem o peso das negativas e prejudiciais. A criatura humana é o seu psiquismo. Conforme ele atua, assim se apresentam as manifestações do mundo eu e do self. O pensamento, portanto, bem construído, age no mecanismo do sistema nervoso do cérebro e esses conjugados produzem enzimas protetoras que tornam imune o organismo a muitas invasões de agentes destrutivos, propiciando saúde. A alegria de viver é convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. A fatalidade existencial deixa de ser viver bem, que é uma das metas humanas, para viver bem, que é uma da conquista pessoal, intransferível, especial, que jamais se altera ou se perde, fomentando felicidade e trabalhando pela paz que todos almejam. Então, assim, em resumo, ele pede para a gente sorrir, mas não aquele sorriso estridente, aquela coisa forçada, aquele sorriso que você está querendo mostrar uma coisa, mas está sentindo outra. Ele não diz isso. Ele fala que a gente tem que sorrir, que a gente tem que ser feliz diante das adversidades também. Até porque Chico dizia, né? Tudo passa e passa, gente. É incrível. Olha, eu registro tudo aquilo que eu passo, né? Eu registro em hospital, eu registro comendo, eu registro passeando, eu tiro foto, eu filmo. Então, assim, eu tenho registro, porque eu não tenho muita memória. E às vezes eu pego para dar uma olhada nas fotos e filmagens passadas, algumas coisas que eu escrevo no diário. Eu falo, caramba, como eu já passei por problema nessa vida. E quem não passou, né? Ou quem não passou, levanta a mão aí, eu duvido. Todo mundo já passou os seus perrengues e passa. Até porque nós estamos num planetinha de prova e expiação. Então, planetinha de prova e expiação, hora a gente está fazendo uma provinha para ver se vai passar de ano, hora a gente está passando por uma expiação, algum sofrimento que nós certamente causamos em alguém, então a cobrança vem e vem em parcela, né? Como eu costumo dizer, tipo Casas Bahia mesmo. Se fosse pra gente pagar na mesma moeda que nós causamos aos outros, a gente tava perdido, porque é um para quantas pessoas? Imagina se tudo voltasse de uma vez, né? E então as nossas expiações, elas vêm devagarinho, elas vêm de pouquinho em pouquinho, né? Tava conversando com um amigo essa semana, ele falou pra mim assim, eu tô tão desanimado, porque eu tô com pouco dinheiro, né? Tá chegando o final do ano, festa, aquela coisa toda, não tem dinheiro pra nada, nem pra viajar, nem pra fazer festa, porque o ano inteiro eu fiquei preso fazendo uma reforma numa casa que eu precisava mudar. E depois que eu mudei para outra casa, depois de todos os gastos com a nova casa, agora a gente tem que deixar a casa que morava bem para entregar para o proprietário. Aí eu tenho que reformar essa casa também. E aí é muito gasto. E assim, funcionários que você paga e não vê retorno, pessoas folgadas que pegam dinheiro e some, e uma série de dor de cabeça. E aí eu lembrei que aqui em casa, eu fiquei 16 anos nessa, né? Aí eu falei para ele assim, olha, demorou, mas aqui passou. Hoje, quando eu preciso de algum tipo de serviço em casa, eu já estou mais resignada. Eu já sei que eu vou tomar prejuízo. Então, não é que eu fico mentalizando que eu vou tomar prejuízo. Eu já sei. Porque tá difícil encontrar um profissional que venha, que trabalhe e que não te dê prejuízo.
né? Ou vem e deixa serviço pela metade, ou fica enrolando e é o dia e a hora que a pessoa quer e você fica na mão dela. Ou então é aquele negócio, você dá o dinheiro adiantado, a pessoa some e não entrega o serviço. Eu tô tão escaldada que eu não fico mais nervosa, porque o ser humano já não me surpreende mais, né? Mas quando eu dependia de um serviço atrás do outro e era emergencial, que nem aqui nesse quarto mesmo, parecia uma cachoeira lá naquela parede do fundo. E é casa semi-germinada. Se vaza aqui, certamente eu estaria dando prejuízo para o meu vizinho também. Então, assim, eu tinha aquela afobação de terminar logo e aí eu fiquei em péssimas mãos, porque você nem pesquisa direito, você já vai aceitando, né? Mas ainda que eu vivi 16 anos trabalhando fora, correndo atrás de dinheiro, fazendo empréstimo e metendo as caras para poder fazer uma reforma e a casa ficar boa e acolhedora, não que ela não fosse boa, mas não era acolhedora, não tinha segurança. Então, para deixar ela realmente no jeito, comprar móveis que fossem bons, que não fossem esses móveis que a gente compra, dali a 3, 4 meses tem que comprar de novo, porque é papel, não é nem madeira, né? Então, para comprar móveis, para poder abastecer a casa, para ter um padrão de vida razoável, de conforto, não de luxo, eu levei 16 anos para estruturar isso. Então, hoje, quando eu paro para fazer uma leitura, que a casa está nesse silêncio, né, lá no meu fundo da casa, eu consegui pendurar toda a roupa no varal, tá lá o ventilador trabalhando que nem um doido para mim, porque tá época de chuva, a casa é toda fechada. Eu fui ver tanta questão da segurança que a casa acabou ficando uma caverninha, né? Então, tem que deixar o ventilador ligado. Então, hoje que eu vejo poder ligar um ventilador, porque antes não podia, dava curto. Então, hoje o ventilador fica ligado o dia inteiro, minhas roupinhas penduradas no lugar certo, onde pode chover à vontade, que não vai cair água nelas. Aqui era tudo aberto, né? Cada vez que chovia, tinha que correr, tirar a roupa do varal, então tinha que lavar de novo. Aí, hoje na hora do almoço, o estômago estava um pouquinho melhor, eu pedi um churrasco. Aí vem aquele churrasquinho de espeto, sendo que eu já passei nesses caras que fazem churrasquinho na rua, doida para comer um espeto. E eu não tinha dinheiro para comer, não tinha passe, eu não tinha nada, né, que eu pudesse trocar com a pessoa para me dar um espetinho de carne. E hoje, na hora do meu almoço, eu comi 2 espetos de carne, comi um de pão, de alho, né, no meio da minha comida ali. Então, assim, eu peço, a comida vem na minha casa, eu não preciso ir atrás da comida. Hoje, né, olha só isso aqui. Só por ele você já tem uma ideia como é que é a minha vida, né? Graças ao bom Deus, uma calmaria só. Mas quem me via há 10 anos atrás, eu tô com o cabelo branco porque eu tô velha. E eu tô tentando deixar o cabelo branco, viu, gente? Vai se acostumando aí com essa cara de manga chupada, porque eu vou tentar deixar meu cabelo branco. Eu antes não, eu tava ficando de cabelo branco de tanto nervoso. Não é porque eu tava velha. E eu tô nesse sossego há 10 anos. Eu fiquei 16 anos lutando. Aí eu conversando com esse meu amigo, eu fui passando essas coisas pra ele. Eu falei, olha, demorou. No meu caso, demorou demais, até porque eu meti muito os pés pelas mãos. Eu tive que fazer empréstimo, eu era sozinha e tal. E ele tem a mulher que vai contendo ele tem a esposa, né? Aí eu falo pra ele, olha, você já tá com a tua casa pronta, você já mudou pra tua nova casa, agora você vai fazendo a reforma da outra devagarinho, né? Mas se não entregar a tempo, tem a multa, né? Falei, mas você paga a multa, né? Espreme um pouquinho mais o estômago, não come tanta baboseira e vai levando da forma que você dá, porque ele tem a mesma idade que eu. Falei, tudo isso daí vai ficar. Daqui a pouco nós estamos indo embora pro plano espiritual, então não compensa ficar desgastando tanto. E querendo ou não, é uma situação de prova de paciência, de tolerância. Não é uma expiação, não é para você levar até o fim da vida isso aí, daqui a pouco passa. A expiação, ela é a longo prazo, ela é para um longo prazo. Porque, como eu falei, a gente detona 30, 40 pessoas numa encarnação, que seja. Estou jogando por baixo ainda, 30, 40 pessoas por baixo. Já pensou se a gente tivesse que pagar por essas 30, 40 tudo de uma vez? A gente não ia aguentar. Então sempre fica uma dívida para a próxima encarnação, sempre fica mais uma outra e outra e outra e outra. E a gente vai pagando de pouquinho em pouquinho. Então a expiação é para longo prazo, mas as provas não. Uma reforma de casa, um carro quebrado, um momento que você quebra uma perna,
vai para o hospital. São provas, né? Mas a expiação não, você tá vendo, eu tenho polimiosite. Isso aqui é uma expiação. Por quê? Porque não tem previsão para acabar nessa encarnação. Por mais que a gente estude que a alegria, movimentar as coisas, as energias boas, elas fazem com que as células se renovem, que elas revigorem e tal. A chance de uma polimiosite ser amenizada ou curada é mínima, é mínima. Então, é uma expiação e tanto. A pessoa tem que passar por aquilo. E por que eu tenho polimiosite? Porque eu sou uma coitada? Porque Deus não gosta de mim? Claro que não. É justamente porque ele gosta de mim que ele me deu a polimiosite. Porque se ele me desse algo pior do que isso, ele sabe que eu não ia carregar. Então, ele me deu de acordo com aquilo que ele sabe que eu carrego. E ela tem me feito, através dessa comorbidade, acordar para uma série de coisas bobas, mas que deixam a gente feliz. E que passavam os meus olhos, esfregavam na minha cara e eu não via. Porque na correria do dia a dia, na busca de dinheiro, na busca disso, na busca daquilo, de suprir uma série de coisas para as pessoas, mas eu fui ficando de lado. E aí, como eu me descuidei, toma, de presente, agora você vai ter que se cuidar. E partindo do princípio que você vai ter que estudar para compreender tudo isso. E aí estou eu aqui sentada 5 horas por dia, de segunda a sexta, estudando para tentar entender o que se passa comigo, com as pessoas, o que eu posso ajudar, no que eu ainda posso ser ajudada. E aí cai a maior lição que eu aprendi com meu pai, né? Ele era ranzinza, ele tinha os dias dele também, né, de chatice, como todo ser humano. Afinal de contas, nós somos seres humanos e estamos passando por umas provas, umas situações que nos colocam em xeque aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E ele tinha aqueles momentos que ele sucumbia, que ele não fazia aquilo que ele falava. Mas grande parte da vida eu sempre vi meu pai sorrindo. E aí ele falava assim, filha, ele falava brincando, mas é uma verdade, não deixa de ser. E eu falo que meu pai é um grande filósofo. Ele falava, vamos aproveitar. Eu falava para ele assim, pai, você não chora, você não reclama, né? Você está sempre rindo. E ele falava assim, vamos aproveitar enquanto a gente tem dente. O dia que a gente não tiver dente, aí não dá para sorrir. E é verdade, né? Ainda bem que inventaram dentadura, porque no meu caso, mesmo no dia que eu ficar banguela, eu vou enfiar uma dentadura na boca e vou continuar sorrindo. Eu entro no consultório médico, o médico já olha na minha cara e fala, sempre sorrindo, né, dona Patrícia? E eu falo, se o senhor quiser que eu entre chorando, eu posso entrar também, mas vai resolver? Não vai, não, melhor sorrir, né? Eu falei, então, só que não é aquele sorriso escancarado, forçando, não, é aquele sorriso que eu falava para os meus alunos na hora de tirar foto, né? Fala alface. Quando você fala alface, você faz esse, né? Tá puxado aqui. Então, o sorriso, ele tem vários textos que falam sobre o sorrir, né? Não custa nada, mas vale muito para quem recebe. É importante para o teu organismo, é importante para a tua mente, é importante para você saber levar as adversidades. Né? Eu olhei as fotos assim do passado, 2007 eu estava olhando. Falei, gente do céu, eu era uma máquina, eu não era uma pessoa em 2007, eu era uma máquina. Só trabalhando, fazendo empréstimo, correndo de um lado para o outro, enfrentando o sistema, as pessoas que não querem saber de trabalhar direito, tentando corrigir falhas, erros de filho, tentando fazer o filho ir bem na escola e se desenvolver por completo, mesmo com a minha ausência. É um desafio e tanto, né? Educar um filho sozinha. E ainda que eu corria para lá e para cá, sempre estava faltando alguma coisa em algum lugar. Eu não conseguia dar conta de tudo ao mesmo tempo. Insatisfeita, triste, aborrecida, frustrada. 2007 para mim foi um ano muito pesado. Eu estava olhando meu diário e falei, meu Deus do céu. Uma ou outra conquista, uma ou outra alegria, mas eu fui buscar aonde é que estava a alegria. Estava nos desenhos que meu filho me dava. Tava no beijo que ele me dava, tava no cachorro que latia dentro de casa, que brincava e corria para lá e para cá e destruía as coisas de casa. A alegria tava nessas coisas que a gente fala boba, mas boba, que faz toda a diferença. Né? Era tão bom eu poder chegar em casa, às vezes no meu próprio diário ele desenhava. Então eu chegava em casa, abria meu diário para escrever, tinha lá um desenho do meu filho escrito, te amo.
E isso é algo assim que a gente às vezes não dá a devida importância. A gente dá importância, mas não a devida importância. Vem cá, filho, obrigado. Mãe também te ama, beijo. Vai lá jogar, que eu vou continuar aqui fazendo minhas coisas. E aí o filho ia jogar, ia brincar. E eu ficava lá fazendo as minhas coisas. E o tempo passou, o filho cresceu, o filho já não mora mais junto. E eu daria um braço para mim poder ter o filho aqui do meu lado. Não daria meu braço, não. Nem tanto, não vou ser tão hipócrita. Eu preciso dos meus braços porque a perna já não funciona direito. Mas assim, eu daria tudo o que eu posso, sem me prejudicar, para que ele pudesse estar aqui hoje. Para que eu pudesse pelo menos ouvir ele falar, mãe, eu te amo. E passou. Então tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. E se a gente não aproveitar o momento para ser feliz, aí a gente olha para trás e fica com uma certa saudade, com uma certa, né, um certo lamento, podia ter feito mais. Tipo aquela musiquinha do Titãs, podia ter amado mais, podia ter feito mais. Pois é. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, por mais que eu tenha feito muita besteira e fiz. Antes eu errei por fazer do que ficar aqui hoje falando assim, e se eu tivesse tentado, será que tinha dado certo? Né? Não. Esse arrependimento eu não carrego. Me arrependo de coisas que fiz e que não deu certo, mas pelo menos eu fiz, tentei, né? Mas tem pessoas que são infelizes porque nem tentaram. Eu gostei tanto. Eu vi uma postagem esses dias, piada, né? Lógico. Uma menina, um desenho, a menina falando assim, culpa daquela professora que eu não namorei, o primeiro amor da minha vida, o menino que eu mais amei eu não namorei. Culpa da professora. Aí no final ela fala assim, porque a professora tinha que ficar caçando piolho um na frente do outro. E ela cheia de piolho, né? Aí o menino não quis namorar com ela. Então, assim, hoje eu vejo essas piadinhas bobas de internet, eu dou risada e não tem hipocrisia, é risada mesmo. Se bobear, minha vizinha até escuta minhas risadas, que eu dou risada alta. E não é descontrole emocional, é porque eu acho engraçado de verdade, ué. Mas pensa a situação, né, de uma pessoa que não namorou porque a professora estava na cabeça dela cheia de piolho. É engraçado ver uma situação dessa, mas não é nada engraçado o fato em si, né? A pessoa não tentou namorar depois e fica a vida inteira se lamentando, né? E jogando a culpa em alguém porque que não deu certo. E isso a gente faz no nosso dia a dia, a gente sempre joga a culpa em alguém pela nossa infelicidade. E sendo que ela estava cheia de piolho. A professora tirou os piolhos da frente do garoto que ela gostava. Custava ela chegar no garoto e falar, agora tô sem piolho, agora dá para abraçar, né? Mas não, acatou aquela situação como uma forma negativa e não lutou pelo que queria. Então, muitos de nós somos infelizes, não sorrimos, não temos essa adrenalina boa do sorrir em nós, porque com as coisas que vão acontecer a gente vai se tornando pessoas mais amargas, mais tristes, aborrecidas, melindradas. Agora vem esses outros nomes bonitos que estão dando aí, narcisista, né, psicopata. Então, assim, vai aparecendo uma série de situações que as pessoas falam, eu estou depressivo, eu quero me matar. Gente, olha, eu vou falar a verdade. Pode ser que eu vou tomar uma pedrada, né? Mas numa discussão que eu tive com meu marido uma vez, eu via na hora e vejo até hoje como a maior idiotice do mundo. Eu brigando com ele dentro de casa, porque você não gosta de mim, você falou que me amava e não sei o que, você não me ama coisa nenhuma. Quer saber de uma coisa? A vida não tem sentido. Aí eu abri a porta, o portão de casa e saí, fui pra avenida. A avenida tinha um movimento de carro pra caramba. E fui pra avenida. Eu falei, já que você não gosta de mim, eu vou me matar, vou acabar com essa brincadeira agora. E fui pra avenida. Fiquei lá parada lá no meio da avenida. É cômico contar um negócio desse. Quando não tem que ser, gente, não adianta. Fiquei parada no meio da avenida e nada de passar carro. E uma avenida extremamente movimentada. Aí eu cansei de ficar em pé esperando passar carro, eu peguei e sentei. Naquela época eu sentava no chão, hoje eu não sei, eu sentar não levanto. Na época eu sentei lá no meio do asfalto e fiquei esperando um carro vir me atropelar. Quando eu vi, meu marido vinha vindo lá do outro lado. Porque ele viu que eu demorei para voltar, saí estourada, né? Aí ele veio de lá na curva lá de onde a gente morava, da rua. Sua louca, sai do meio da rua, você quer morrer? Eu falei, quero, você não gosta de mim, você não quer saber de mim, essa vida não tem sentido sem você. Olha as macaquices da Patrícia. E eu sentada lá esperando um carro passar, numa avenida que era de extremo movimento. Não passou um carro, eu não fui atropelada.
Ele começou a dar risada da minha pataquada, lógico, né? Que aí virou cômico. Patrícia, tá vendo que tá passando, não tá passando carro? Sai daí, Patrícia. Eu não vou sair coisa nenhuma. Vou ficar aqui e eu espero que o carro passe por cima, porque acabou. A vida pra mim não tem sentido. Você não gosta de mim? Aí ele foi lá, ele tinha uns bração fortes, ele me puxou assim, eu levantei de uma vez só. Ele falou: agora que o seu espírito voltou pro lugar, vamos pra casa, vamos tomar banho, vamos dormir, vamos descansar. Teu mal é descanso, você precisa descansar. Então, assim, o que eu gostava dele é que tudo ele levava na esportiva, e quando ele não levava na esportiva, eu levava, né, pra gente poder balancear um pouco as nossas diferenças. Mas, gente, para vocês terem uma ideia, o que era a depressão na minha época? Isso daí eu tô contando coisa de 30 anos atrás, né? Isso aí era a minha depressão. E hoje não, hoje o negócio tá ficando assim, então as pessoas vão reforçando tanto essa ideia de que tristeza não tem fim, que a tristeza precisa de um psicólogo, um psiquiatra, um neuro, precisa de um terapeuta, precisa de um pai de santo, precisa de mais não sei o que lá, porque a pessoa tá se acabando. Quem entra na depressão, com todo o respeito, entra porque quer, porque se deixa. Porque a partir do momento que você trocar a sua tristeza por uma alegria, que você trocar as suas perdas por ganhos, que você começar a enxergar. Agora mesmo um amigo meu pegou e mandou uma mensagem para mim: boa tarde chuvosa para você, aqui tá chovendo, mas tá bom. Aí eu falei para ele assim: tá bom? Não, tá ótimo, minha casa tá embolorando toda, porque é toda fechada, não bate sol aqui dentro, então com chuva vai embolorando. Falei: a única coisa ruim disso tudo é que eu vou ter que esfregar a casa depois, mas olha, o ar tá tão leve, eu mal tô conseguindo dizer que respiro, porque eu não tô nem sentindo o ar entrar. Tá leve, tá limpo demais, por conta da chuva. Então eu vou reclamar porque vai embolorar minha casa? Como uma péssima espírito evoluído que eu ainda não sou, né? Eu vou falar: tem que limpar todo esse bolor, né? Eu vou reclamar do bolor, claro, eu sou imperfeita. Mas antes de reclamar do bolor, eu vou dar risada, porque eu tô conseguindo respirar muito bem. Quem tem rinite como eu, a gente vive aqui, ai, tá doendo, espirra, ou então fica, né, o olho da gente fica muito, como é que fala, ressecado. Bom, enfim, quem tem rinite sabe o que eu tô falando. Então a chuva é uma bênção para quem tem rinite. Eu vou reclamar de mofo? Depois eu vou lá e limpo o mofo, tem antimofo. Hoje a gente passa na parede e já era. Ou até pinta a parede. Mas é melhor a minha saúde em ordem. Então eu tenho que ver sempre pelo lado positivo das coisas. E o depressivo, ele busca o lado negativo. Ele reforça o lado negativo. Ele não sorri por nada. Tudo para ele tá ruim. Tá ruim ele ter nascido, tá ruim a família dele, tá ruim o namorado que ele arruma, tá ruim os amigos que ele tem, tá ruim o emprego dele, tudo tá ruim. Aí se ele não movimenta nada que seja bom, como é que vai acontecer alguma coisa de bom na vida dessa pessoa? Se ele não ri por nada, se ele não é feliz por nada, tudo para ele tá ruim, aí tudo continua ruim. Porque até a energia que ele exala é ruim. Então vai, e o que acontece com essa energia? Volta. Volta através daquilo que ele está movimentando. Eu tô começando a entender a história dos inimigos que a gente arruma. Aí fala, o nosso inimigo, ele espelha aquilo que a gente é. Então, quando eu li isso as primeiras vezes, há anos atrás, eu falava: gente, mas aquela pessoa que faz maldade com os outros, eu não sou assim, não pode estar espelhando aquilo que eu sou. Ela está espelhando aquilo que provavelmente eu sou no meu íntimo, nas outras encarnações. E que agora eu já não aceito aquele modelo. Então ela vem para me provar, ela vem para me testar. Se eu vou cair na dela de novo ou não. Então o que eu tenho que fazer com um ser desse? Eu tenho que sorrir. Não é sorrir de felicidade que eu convivo com uma pessoa difícil. É sorrir no sentido assim: você está querendo que eu faça aquilo que eu já fiz e que deu errado. Eu não vou fazer. E aí eu dou risada. Porque eu não entro mais nessa. Não entro. Eu contei pra vocês semana passada, não sei se foi nesse canal ou em outro. O rapaz chegou aqui na porta todo bravo, porque eu demorei pra atender. Olha, eu demoro pra andar. Eu demorei 5 minutos em 20 metros pra andar. Pra quem tem dificuldade, até que eu andei rápido. O rapaz tava bufando lá na porta. Porque eu tenho que ir pra outra casa, que não sei o quê, porque a senhora tava demorando. Eu comecei a brincar com o menino, porque se eu entrasse na pilha dele, ia sair briga. Porque ele tinha que entender, a partir do momento que tem um corrimão na calçada, é que tem uma pessoa que tem deficiência ou restrição física dentro dessa casa. Já começa por aí. Eu não preciso colocar uma placa na porta da minha casa que tem uma pessoa restrita.
Se já tem um corrimão na calçada, subentende-se, qualquer inteligência mínima vai entender que aqui tem alguém que anda devagar. Mas não, eu não vou arrumar encrenca mais. Se ele veio para me testar, eu passei na prova. E ainda passei bonito, porque ele saiu daqui dando risada. Eu consegui inverter a situação a meu favor e ao favor daquele rapaz. Eu saí, Fui fazer uma palestra durante a semana, eu só lembrei do rapaz durante a palestra. Ainda rendeu para servir de exemplo para passar para as pessoas. Agora a gente vê as coisas ruins acontecendo, a gente se joga dentro delas. Aí não quer que dê caca? Vai dar, né? Então a gente tem que inverter, tem que reverter a situação de uma forma favorável para nós. E de preferência que seja favorável para o outro também, né? E a alegria, ela é contagiante, gente. Quando você começa a dar risada por uma bobagem, olha, eu pelo menos sou boba nesse sentido. Se eu começar a dar risada, eu não paro mais. E não é por destempero, não. É porque eu sou boa para rir. Qualquer coisa me faz dar risada. E sempre fui assim, mesmo na época que eu era estourada, que eu era da pá virada. Então eu acho que é isso que Deus enxerga dentro da gente, o nosso melhor. Ele enxerga o nosso melhor. E é por isso que ele ameniza as dores. Então vamos prestar bem atenção nos sinais que Deus dá. Ele dá condições para a gente ser feliz. Ele dá todas as oportunidades para a gente ser feliz. Mas a gente é que insiste em ficar no negativismo, na tristeza, na angústia, na mágoa, na falta de perdão, na culpa, ou jogar a culpa nos outros. E aí é lógico que a alegria vai embora, né? Ela não vai entrar num lugar desse. Abre a porta para a felicidade, abre a porta para sorrir. Isso aí faz bem para a imunidade. No meu caso, que eu tenho a imunidade exagerada, né? Eu tenho a doença autoimune, ou seja, a minha imunidade está brigando com as minhas células. No meu caso, que eu tenho muita imunidade, será que é porque eu dei muita risada? Porque diz que cria imunidade quem ri, né? Eu passei a minha vida inteira dando risada. Mesmo nervosa, eu sempre ri. Tá aí, eu vou procurar.